A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que a palavra de manhã tenha ministrado ao coração de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gabriel, pastor da Igreja Metodista no Veneza e da Igreja Metodista no Sevilha B, ambas em Ribeirão das Neves. Eu tenho sim o privilégio de pastorear duas igrejas, glória a Deus por isso. Tenho sido muito abençoado nesse período que tenho ficado lá e pretendo permanecer durante bastante tempo assim, até quando o Senhor nos permitir. Tenho aprendido a amar esse povo. Eu gostaria nesta noite de compartilhar contigo um texto breve que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do verso 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram com muito medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve muito medo. E deixando de olhar para Jesus, olhando para a sua volta, para as ondas, começou a afundar e disse: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram novamente no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar contigo o tema em cima desse texto que diz: não temas, sou eu. Eu tenho pregado sobre esse texto de Mateus 14, esse é o terceiro domingo que eu prego sobre ele, de uma série que Deus ministrou ao meu coração para eu compartilhar com as nossas amadas igrejas, e a série se chama Com Jesus em Meio às Tempestades da Vida. No primeiro domingo dessa série nós trabalhamos que Jesus, ele muitas vezes nos permite ou até mesmo nos envia para lugares onde enfrentaremos tempestades. No segundo domingo nós trabalhamos que às vezes nós achamos que o Senhor, ele talvez está parecendo demorar a vir ao nosso encontro, mas Deus, ele não se atrasa, ele sempre chega no momento certo e ele não esquece dos seus. Se nós olharmos novamente para o texto, veremos que antes de Jesus ir andando sobre as águas, ele estava orando, intercedendo pelos seus discípulos. E a terceira coisa que eu gostaria de trabalhar contigo hoje é que nós, às vezes, não vemos Jesus vindo ao nosso encontro. Percebemos todas as coisas vindo ao nosso encontro, mas não vemos Ele, não vemos os seus cuidados, não vemos a sua provisão. Mas mesmo em momentos de tempestade, o Senhor vem ao nosso encontro. Nas adversidades da vida, geralmente nós não conseguimos ver as coisas com uma ótica legal. Não conseguimos ver as coisas boas. Em tempos de tempestades, temos a difícil tarefa de buscar e ver possibilidades em meio ao caos. Você tem facilidade para ver possibilidades em meio às dificuldades e às tempestades? Pois é, eu acredito que não. Muitos de nós somos assim, e em muitas situações ficamos muito ansiosos e não conseguimos olhar para isso. E os discípulos, eles talvez estivessem na maior tempestade das suas vidas. Eles estavam passando por algo muito difícil. Muitos deles ali eram pescadores, porém o texto nos deixa claro que eles estavam muito ansiosos e angustiados, muito assustados. E para piorar a sua situação, eles veem algo como se fosse um fantasma. Tem pessoas que, ao passarem por tempestades nas suas vidas, ficam tão desnorteadas, mas tão desnorteadas, que tudo que acontece parece que vai piorar a situação. Geralmente nós dizemos assim: meu Deus, só faltava isso para ficar pior. Só faltava aquilo para ficar pior. Meu Deus, se acontecer isso, certamente vai ficar pior. Só me faltava isso. Você que já fez esse comentário? Pois é, bem-vindo ao clube, eu também já. Nós somos tentados, muitas vezes, a olharmos com talvez a ótica errada para as situações e para as coisas que acontecem em meio a situações de tempestade da nossa vida. Mas o que os discípulos pensaram e viram
como você vê no seu texto, no texto da sua Bíblia, eles pensaram que era um perigo aparente, pensaram ser um fantasma. Era na verdade o próprio Deus vindo ao seu encontro, trazendo paz, salvação e calmaria em meio às tempestades, em meio àquela tormenta que estava acontecendo. Em meio às tempestades da vida, muitas vezes desnorteados, nós não conseguimos ver o agir de Deus em nada, em momento algum. Não conseguimos ver o cuidado de Deus, não conseguimos ver Deus trabalhando em nosso favor, não conseguimos ver Deus operando e Deus nos dando grandes oportunidades de crescermos nele, de nos aprofundarmos nele e de amadurecermos em fé e no nosso relacionamento com ele. Eu gostaria de, nessa noite, te motivar a olhar as tempestades em outras perspectivas, acreditando que o Senhor é contigo e deseja sempre te ensinar, nos ensinar algo. Sempre tem um propósito nas tempestades. Deus sempre quer se manifestar de alguma forma. Deus quer nos exortar, Deus quer nos abençoar. Ele sempre deseja fazer isso com os seus, e Ele faz isso usando os mínimos detalhes da vida. Existe uma música de uma banda que eu gosto muito, o Resgate, que diz em um dos trechos que ele fala: o mestre, ele usa a vida, e a vida usa tudo para nos ensinar. A vida usa de tudo para nos ensinar. O Senhor permite que às vezes algumas circunstâncias cheguem às nossas vidas para nos ensinar algo, às vezes até mesmo para nos fazer nos aproximar dele. Eu comentei isso de manhã e isso tem martelado ao meu coração. Às vezes existem coisas que a minha avó sempre comentava isso: há males que vêm para bem. A Bíblia não diz claramente com essas palavras, mas a grande verdade é que nós vemos o Senhor permitindo o seu povo a passar por infinitas situações, simplesmente para que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Talvez as circunstâncias que temos enfrentado, o Senhor deseja nos aproximar novamente dele. Porque eu tenho dito bastante isso nos nossos momentos de reflexão nas igrejas, e estou dizendo isso para você agora nessa noite, que geralmente são nos momentos mais difíceis da vida que nós nos aproximamos do Senhor. Não era para ser assim, mas é. Às vezes, em meio às tempestades da vida, o Senhor está nos dando grandes oportunidades de crescermos, de amadurecermos, de sermos testemunha do seu poder, do seu evangelho, do seu cuidado, dos seus sofrimentos e da sua salvação para as pessoas que nos cercam. Porque a grande verdade é que nós desejamos manifestar a glória dele, não é verdade? Pois é, deixa eu te contar um segredo. Não tem ninguém que saiba mais do que o próprio Senhor da sua vida e da minha vida manifestar a glória dele. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho, à imagem do primogênito, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, versículo 29. Eu concluo dizendo a você que as tempestades certamente virão, os momentos difíceis virão. Nós, como sociedade, temos passado um momento muito complicado. Porém, junto com as tempestades, vêm as oportunidades de crescermos em fé e de vermos o agir de Deus, começando dentro de nós, dentro da sua própria igreja, para que também Deus use coisas através das nossas vidas, através de nós, e usando cada detalhe da nossa caminhada. Renovo e repito, na verdade, as palavras que o próprio Jesus disse a Pedro e aos discípulos quando eles estavam no meio do barco, no meio daquela enorme tempestade: não temais, sou eu. Tenha paz em meio às tribulações. Às vezes o vento é forte, as ondas contrárias, mas acredite, o Senhor tem vindo ao seu favor. Ele tem trabalhado em nós e irá trabalhar através de nós. Confie, descanse, se lance ao Senhor e não duvide, Ele está contigo, Ele é contigo e tem nos permitido passar por isso, por algum propósito. Que você tenha uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo. Nesse momento de oração eu vou orar pela palavra que foi ministrada, mas também farei essa oração por alguns irmãos e irmãs das nossas comunidades de fé
que têm passado por situações complicadas, os nossos idosos, né? Toda a nossa comunidade de fé, você também tem passado por isso, esse período de reclusão. Reafirmo o que disse pela manhã, é coisa séria, é importante, mas não adianta simplesmente nos colocarmos dentro dos nossos lares. Como igreja, como cristãos, precisamos orar ao nosso Deus e desejar saber o que Ele quer de nós. Busque mais intimidade com Ele. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que, por misericórdia e graça, o Senhor nos ajude a ver o Senhor trabalhando em nós e através de nós. O Senhor, Pai amado, em vários momentos da história do Teu povo, do povo de Israel e também do Teu povo, nós como igreja nesse tempo, o Senhor nos permite passar por lutas, para que essas lutas nos levem exatamente para o centro da Tua vontade. Nos ajuda a Te perceber, Deus, em meio às tempestades. Nos ajuda a ver o Teu agir, o Teu cuidado, o Teu zelo. Nos ajuda a não confundir o Senhor com outras coisas, porque às vezes a ansiedade, Pai amado, cega a nossa vida espiritual, cega, Senhor Deus, os olhos da nossa fé e faz com que a gente ache que tudo que está vindo é um fantasma, e às vezes não. Às vezes é o próprio Deus querendo falar conosco, vir ao nosso encontro e acalmar a nossa tempestade. Nos ajude a confiar em Ti, Deus, em meio a essas circunstâncias e esse cenário tão caótico, que é sério, porém, nos ajude a buscar a direção do Senhor para esse tempo como igreja. Eu oro também, Deus, nessa noite, pela vida da minha esposa, a Natália, a sua recuperação, a vida da minha filha, da Isadora, recém-nascida. Eu oro pela vida, Senhor Deus, da Maria Helena e dos seus familiares, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha confortar a vida dela, Pai amado, que perdeu a sua mãezinha. Deus, que o Teu Espírito Consolador venha consolar, operar, Deus, trabalhar, cuidar, Senhor Deus, muito mais do que as nossas próprias palavras. Deus, abençoa também os idosos das nossas igrejas, Pai, que eles possam, Senhor Deus, ser prudentes, terem pessoas que cuidam deles no cuidado em casa, mas também no cuidado depois de chegar de um dia de trabalho, porque tem alguns irmãos e irmãs, Pai, que precisam ir trabalhar. Nós clamamos que o Teu Espírito guarde, abençoa, Senhor Deus, o Ministério da Saúde do nosso país, os órgãos públicos, Pai amado, que o Senhor possa direcionar, capacitar, dar prudência, Pai, aumentar o desejo, Pai amado, de trabalhar para a glória do Seu nome, principalmente nesse tempo de crise, que o Teu Espírito Santo renove a vida deles, renove o vigor deles, continua dando ideias, Pai, soluções, sabedoria, que eles tenham mãos guiadas pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Nós colocamos, Deus, diante de Ti os nossos enfermos e idosos, que são um grupo de risco nesse período de epidemia. Que o Teu Espírito Santo esteja guardando eles e dando prudência, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Metodista no Veneza, a Igreja Metodista no Sevilha, cada irmão e cada irmã que me escuta nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa visitar, Pai, que o Teu Espírito Santo possa consolar e que Teu Espírito Santo possa nos levar como igreja no Brasil, de volta aos Teus pés, que é o nosso lugar. Nós estamos perdidos, Deus, como igreja. Nós confundimos o Senhor muitas vezes com um fantasma. Apruma e alinha a nossa visão espiritual, nos dá discernimento e nos faça ver o Senhor de novo. Porque, Pai, o que mais importa para nós é Te servir. O que mais importa para nós é glorificar o Teu nome. E que esse seja o desejo do nosso coração. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra e que você possa compartilhar com amigos que talvez não tenham oportunidade
de terem as suas igrejas compartilhando vídeos por alguma dificuldade. Compartilhe, não só o meu, mas existem boas pessoas que têm gravado boas palavras nesses dias. Escutem, ouçam, sejam edificados e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E fique atento nas nossas redes sociais, se você faz parte da Igreja Metodista no Veneza, da Igreja Metodista no Sevilha, no grupo de WhatsApp. Fique atento, porque certamente eu mandarei mais devocionais durante a semana, para que o Senhor possa estar edificando as nossas vidas e nos abençoando. Não esqueça, a igreja é você, a igreja não é o templo. Se reúne em casa, se reúne com a sua família. Você e eu somos responsáveis para que a igreja do Senhor avance, mesmo em meio às tempestades da vida. Deus abençoe de forma poderosa, um beijão no coração, amo muito vocês, um abraço.